Thiago Jordão, El Bigodinho, Thiago Jordão, El Bigodinho, Gabriel Brazão pode deixar o Santos Futebol Clube. E olha, alguns clubes do futebol europeu estão de olho no arqueiro santista, Jordão. Pois é, Marcão. Gabriel Brazão, que vive grande fase com a camisa do Santos Futebol Clube, pode sair do peixe na próxima janela de transferências que se inicia no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro, Marcão. E segundo divulgou o UOL, o Santos só pensa em negociar o goleiro Gabriel Brazão por propostas superiores a 20 milhões de euros, usando como exemplo e também como base dessa negociação o que foi a saída do Bento do Atlético Paranaense para o futebol da Arábia Saudita e no jogar no Al Nassr, Marcão. A princípio, o Santos vai conversar com o empresário do goleiro Gabriel Brazão para entender qual que é a situação de mercado do jogador e ver se é possível oferecer uma renovação de contrato e também aumento salarial ao arqueiro santista, Marcão. A ideia é encaminhar a permanência do goleiro, deixando um valor muito alto como mínimo de transferência e na próxima janela de transferências você ver o que pode acontecer se existe de fato algum clube que vai pagar esse mínimo exigido pelo Santos. No momento, temos 4 clubes interessados no goleiro Gabriel Brazão, sendo o Chelsea da Inglaterra, o Porto de Portugal, o Torino da Itália e também o Galatasaray da Turquia. Tá todo mundo de olho no Gabriel Brazão. Repita os 4 clubes que estão interessados em Gabriel Brazão. O paredão, exclamação, Jordão. Marcão, interessados no goleiro Gabriel Brazão são o Chelsea da Inglaterra, temos o Galatasaray da Turquia, o Porto de Portugal e o Torino da Itália. Tá aí, ó. O Brazão, Galatasaray não, né? Torino também não, né? Porto, você já viu o que fez o Porto ontem, né? Pra passar nervoso, passa em Santos. O Chelsea aí complica, né, Thiago Jordão? Aí já o buraco é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Agora você falou de 20 milhões de euros pelo Gabriel Brazão. Vamos lá, Thiago Jordão. Eu fiz uma conta rápida aqui, 70 milhões de euros. Fiz uma conta rápida ontem no Redação Varanda e quero trazer aqui mais uma vez. Vamos lá. 70 milhões de euros é o valor da multa rescisória do Gabriel Brazão. O Santos tem 60% dos direitos econômicos do atleta. Portanto, o Santos teria direito, em caso de pagamento de multa rescisória, de 42 milhões de euros. 42 milhões de euros, né? Que é 60% de 70 milhões de euros. Você está falando que o Santos não aceita receber menos de 20 milhões de euros, Thiago Jordão. Seria metade do valor da multa, né? Basicamente é essa. Porque se a multa para o Santos é 42 milhões de euros, a multa é 70, o Santos tem 60%, certo? Então, 42 milhões de euros é o que o Santos receberia do valor da multa. Você está falando de 20 milhões de euros, metade do valor da multa rescisória. Eu ainda acho pouco, viu, Jordão? Eu ainda acho pouco. Eu não venderia o Gabriel Brazão a não ser pelos 42 milhões de euros, que é o valor da multa proporcional ao percentual que o Santos tem. Caso contrário, eu seguro o Gabriel Brazão 24 anos e mando os ingleses andarem, viu, Jordão? Marcão, eu nem atendo a ligação de nenhum clube. Eu acho que você vender o goleiro Gabriel Brazão por 20 milhões de euros é muito pouco, Marcão. É muito pouco, porque a gente sabe que esse valor para os clubes europeus, principalmente o Chelsea, Marcão, que paga todos os seus jogadores, a maioria, eles pagam as multas decisórias. 20 milhões de euros para eles, Marcão, vai ser nada, é dinheiro de troco de pão. Então eu vejo que o Santos tem que ser inteligente e fazer exatamente o que pensa. Você sentar para conversar com os empresários, quem sabe comprar mais uma fatia do passe do goleiro Gabriel Brazão, você ser responsável por 80%, quem sabe 90% do passe do jogador, em vez de você vender por 20 milhões de euros e depois, quem sabe no futuro próximo, ele valorizar ainda mais e você vê que na verdade você fez uma má negociação. Porque, Marcão, vamos ser sinceros, goleiro tem vida muito longa no futebol. Dificilmente um goleiro para com 33, 32, 34 anos. Um goleiro tem uma vida mais longa no futebol. E o Gabriel Brazão tem só 24 anos. Então eu acho que é muito mais inteligente o Santos renovar o contrato, pagar uma valorização salarial, traçar um plano de carreira, assim como aconteceu com o Neymar, claro que em proporções diferentes. E aí sim, você segura o seu goleiro, você também trabalha um pouco mais a imagem do Gabriel Brazão, que eu vejo que a imagem do Gabriel Brazão não é tão bem trabalhada pelo Santos, Marcão.
Então, eu vejo que faz mais sentido você valorizar o seu ativo, pagar mais para ele, você pensar em, quem sabe, comprar uma fatia maior do passe do jogador, do que você vender a 20 milhões de euros, que se, por exemplo, o Gabriel Brazão não consegue se firmar no clube europeu, ele volta para o futebol brasileiro por um valor bem menor, Marcão, e aí sim o Santos vai entender que perdeu dinheiro e fez uma péssima negociação. Eu entendo, Thiago Jordão. Claro que nem sempre as coisas funcionam como a gente quer, né? Mas eu entendo que o caminho... O João Paulo tem mercado. O João Paulo é um jogador que não tem o mesmo mercado que o Gabriel Brazão, né? É claro que a Torino, o Chelsea, o Porto, o Galatasaray, eles não devem ter interesse no goleiro João Paulo, pela idade. O João Paulo é um goleiro mais pesado, o João Paulo é um goleiro com características diferentes a do Gabriel Brazão, mas o João Paulo tem mercado aqui no futebol brasileiro, Thiago Jordão. O João Paulo tem mercado, talvez, em mercados intermediários, né, do futebol europeu. Então, eu acho que o Santos deveria pensar diferente. Olha, eu tenho que vender o João Paulo. Eu me lembro, por exemplo, Thiago Jordão, de uma venda que o Atlético Paranaense fez do goleiro Santos, né? Que o Petralha vendeu o Santos para o Flamengo por 3 milhões de euros. Será que o Santos não consegue pelo menos 3 milhões de euros pelo goleiro João Paulo? Será que a gente não consegue vender o João Paulo por 3 milhões de euros e segurar o goleiro Gabriel Brazão? Você vende o João Paulo, você vende o Sherman, você vende jogadores ali coadjuvantes e mantém o seu protagonista, que é o Gabriel Brazão. Você faz esses mesmos 20 milhões de euros, Thiago Jordão, em outros jogadores. Então você vende o João Paulo por 3, você vende o Sherman por 5, o Gabriel Bontempo, que é um jogador, Thiago Jordão, coadjuvante, logo mais vai pintar interessados aí no Gabriel Bontempo. Então, você tem que vender os seus coadjuvantes para manter os seus protagonistas. Então, acho que o Santos não pode vender o Gabriel Brazão por 20 milhões de euros, se de fato chegar essa proposta. Agora, se chegar os 42 de euros, Thiago, aí não tem o que fazer, né? Que é justamente 60% da multa rescisória, que é o percentual que o Santos tem. Aí não tem qual é, tem que entregar. Agora, por menos do valor da multa, eu não venderia o Gabriel Brazão em hipótese nenhuma, Thiago. Eu venderia sim o João Paulo. Acho que o Santos, e se o Santos procurar bem, tem muitos interessados no goleiro João Paulo, principalmente aqui no futebol brasileiro. Só não pode entregar de graça. Tem que fazer uma venda igual o Santos fez a venda do Soteldo, que foi realmente uma venda espetacular. Aliás, Thiago, já pedi para fazer 2 troféus, tá? Um pro Alexandre Matos, outro pro presidente Marcelo Teixeira, que venderam a bomba chamada Jefferson Soteldo. E o Soteldo que se apresentou ao Fluminense, né, Marcão, no último sábado, dia 14, nos Estados Unidos, já com problema físico. Que surpresa, né? Ou não, surpreendendo 0 pessoas, né, Marcão? O jogador vendido pelo Santos foi examinado pelo departamento médico do Fluminense, que confirmou uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. E aí, Marcão, o Soteldo está fora da fase de grupos do Mundial de Clubes. E concordo com você, Marcão, tem que dar um troféu para todos os responsáveis por essa negociação e também colocar uma menção honrosa ali no rodapé do troféu, Marcão, do Renato Gaúcho e também no Mário Bittencourt, que fizeram um baita de um favor pro Santos Futebol Clube. O Santos conseguiu um bom dinheiro em cima do Soteldo, e o Soteldo que já chegou por lá, surpreendendo 0 pessoas, lesionado, Marcão. Você tá surpreso? Eu não tô, viu, Thiago Jordão? Eu não tô. E aquele velho negócio, né? Marcão, você fica feliz aí com a contusão do Soteldo? Não fico feliz com a contusão do Soteldo. Eu não fico feliz com a contusão de ninguém, né? Pra mim, nenhum jogador... não fico feliz com nenhum jogador contundido. Não torço contra nenhum jogador. Agora, eu fico feliz de o Santos ter se livrado do Soteldo. Isso é minha alegria. Quando o Soteldo foi vendido, Thiago Jordão, pra mim foi idêntico quando o Santos vendeu o Marinho ao Flamengo. Pra mim foi uma alegria idêntica, entende? Porque o Soteldo é um jogador que mais atrapalhava do que ajudava o Santos, Thiago Jordão. Porque sempre tinha a expectativa que o Soteldo pudesse fazer algo. E ele nunca fazia aquilo que se esperava. Então, um jogador que não fazia bem para o Santos. Porque o torcedor tinha aquela expectativa. Não, tá ruim, mas o Soteldo vai entrar, vai resolver. Ele não tinha capacidade para resolver. Então, o Santos se livrou de um problemaço, uma bomba, né? E mandou lá para o Fluminense. E o Fluminense caiu direitinho. É claro, Thiago Jordão, que ele vai fazer gols em algum momento lá, ele vai driblar, ele vai fazer aquelas papagaiadas que ele gostava de fazer, isso aí vai fazer, entendeu? Mas só o fato de você ter se livrado, Thiago Jordão, um jogador de quase 28 anos, isso aí foi um livramento.
E o Santos, além de ter vendido o Soteldo, conseguiu o perdão de uma dívida de quase 3 milhões com o jogador. Então, ao lado do Zito ali, Thiago Jordão, pode colocar uma estátua do Alexandre Matos. Do Marcelo Teixeira ainda não. Segura um pouco. Mas coloca, do lado do Zito, coloca uma estátua ali do Alexandre Matos. Pô, uma venda fantástica, Jordão. Fantástica, Marcão. E pega uma estátua do Alexandre Matos, Marcão, abrindo a carteira, né? Porque que baita negociação que ele fez, Marcão. A gente comentou no grupo que nós temos, né? A gente falou, ufa, finalmente o Santos, Marcão, conseguiu passar a perna em alguém, né, Marcão? Finalmente não fomos nós que fomos feitos de bobo no mercado de transferências, né? É igual eu comentei esses tempos, né, Marcão? Toda vez que alguém vai atrás de um português, dá certo. Chega na vez do Santos, dá errado. Todo mundo contrata um argentino, o Santos contrata, dá errado. Finalmente, Marcão, finalmente é a gente que tá saindo bem na fita, a gente que passou a perna, entre aspas, em outro clube. E espero que o Fluminense agora não acione o Procon, porque tá tarde, né, Marcão? Comprou, pagou, já era. Ah, não tem 7 dias, hein? Não tem 7 dias de devolução no caso do Jefferson Soteldo. É, meus amigos varandeiros. Ô, Thiago Jordão, El Bigodinho, me diga uma coisa. Deixa eu pegar aqui a nossa pauta desta manhã. Thiago Jordão, quer dizer que o Adrielson não vem mais, Jordão? Pois é, Marcão, o Adrielson não deve vir ao Brasil, né? O Adrielson, que foi procurado não só pelo Santos, mas também pelo Cruzeiro e pelo Grêmio, deve seguir no futebol europeu na próxima temporada, né, Marcão? Na última temporada ele atuou pelo Anderlecht, emprestado ao Lyon da França, Marcão. O grupo Eagle do John Textor pediu muito pelo zagueiro brasileiro, Marcão, e isso afastou os clubes brasileiros e principalmente o Santos Futebol Clube, né? O salário também é um entrave do jogador. No início da temporada, o Cruzeiro já tinha procurado o atleta anteriormente e o que travou as negociações foram justamente o seu pedido salarial, Marcão. Só que o Adrielson também não continuará no Lyon, mas deve seguir na Europa em algum mercado alternativo, Marcão. O Santos tentou a negociação e no seguinte molde: o Peixe tentou fazer uma proposta com uma compensação financeira, Marcão, visto que o Grupo Eagle tem um débito com o Santos Futebol Clube referente ao goleiro John, mas ainda assim o Santos viu, mesmo que havendo essa composição financeira, de que não valeria a pena, visto os valores altíssimos pelo zagueiro brasileiro.